meus queridos cúmplices, meus queridos sonhadores de Jesus. Estamos nós aqui para mais um tempo, um momento de reflexão, de partilha, de encontro uns com os outros. Hoje eu gostaria de falar convosco sobre um tema que eu acho extremamente pertinente na nossa vida, nos dias em que nós vivemos, numa sociedade extremamente bombardeada por um sem número de informações contraditórias, conflitantes umas com as outras. Há como que uma anarquia de informação. E esta anarquia de informação muitas vezes nos remete para um estado de procrastinação. O que quer dizer procrastinação? Segundo o dicionário, procrastinar é adiar, é de certa forma empurrar com a barriga. Sabem, isto é uma metáfora que eu estou a usar, empurrar com a barriga algo que é premente, que é necessário acontecer, é fundamental que ocorra. E quando nós vivemos num estado de procrastinação, nós estamos a viver num estado de adiamento constante. Quando eu adio situações, quando eu adio conversas que são fundamentais para o restabelecer de um momento de pleno diálogo, pleno acordo que eu tenho que ter com a pessoa com quem eu me relaciono, pode ser com o meu filho, com o meu marido, com os meus amigos, com o meu líder. Quando eu procrastino este momento de confronto verbal, talvez confronto não, mas de um encontro verbal em que dois pares trocam os seus pensamentos a respeito de algo que está de certa forma minando a sua relação. Pode ser uma conversa, pode ser uma decisão de uma viagem. Se eu preciso de fazer uma viagem que é fundamental porque preciso de resolver determinados assuntos e eu vou adiando esta viagem porque não me sinto preparada ou porque não quero enfrentar o que me espera do outro lado do país ou do outro lado do oceano. Quando eu também adio uma tomada de posse num cargo que me foi oferecido, mas eu, por receio, por medo, por insegurança, por pensar que não reúno as condições para ocupar determinado cargo, e um sem número de exemplos. Ou seja, eu vou adiando, eu vou vivendo num estado de vergonha, porque depois eu não consigo me relacionar como deve ser com as pessoas, conversar como deve ser, não consigo gerir ou funcionar ou trabalhar como deve ser, e eu vou alimentando um sentimento de culpa. Ou seja, esta culpa me impede de estar neste trabalho, nesta conversa, nesta viagem, no meu melhor, por inteiro. E outra coisa que também me faz é substituir esta atividade. Por exemplo, quando um aluno vai fazer um teste e ele precisa de estudar, lembrei-me agora quando dava aulas, ele precisa de estudar e ele vai adiando e depois só estuda na noite anterior e mesmo assim já quase de madrugada. De manhã ele tem uma confusão mental porque é um sem número de informação e ele não sabe como destrinçar, como dissertar sobre a informação, como categorizar, como de certa forma compartimentar a informação, toda a informação que ele teve. E isto tudo nos faz entrar numa relação de mediocridade, uma relação de desonestidade, faz-me ocupar um cargo não com excelência, mas com mediocridade, faz-me ter um relacionamento com o próprio Deus. Nós às vezes temos a pretensão de que há espaços na nossa vida que podem ser escondidos pelo Senhor.
mas Ele vê tudo. E então eu deixo de orar sobre determinados assuntos, deixo de ler a palavra de Deus em determinadas escrituras, determinados livros da Bíblia, porque eu sei que eles me vão levar a um confronto com este pecado de adiamento, porque isto é um pecado. Quando eu não resolvo situações, quando eu não restauro relacionamentos, quando eu não desempenho um ministério com excelência, porque eu vou adiando determinadas situações que precisam de ser tomadas para que tudo concorra para um bem. Quando eu não assumo o propósito que Deus tem para a minha vida, eu não estou por inteiro no relacionamento, eu não estou obedecendo por inteiro aquilo que Deus me diz. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos abrir aqui no Salmo 90, o versículo 12, diz o seguinte: o salmista dá-nos um conselho e ele diz: ensina-nos, está-se a referir a Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Noutra tradução diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos sabedoria. A sabedoria é sem dúvida uma qualidade, é sem dúvida uma virtude, é sem dúvida uma plataforma, um recurso que me ajuda a gerir de uma forma sábia, de uma forma equilibrada, de uma forma honesta, sincera, de uma forma objetiva, os relacionamentos que eu tenho, o trabalho que eu devo fazer, a responsabilidade que me é dada, cumpri-la com eficácia, a gestão do meu tempo, a gestão das minhas atividades, das responsabilidades. Se eu me pautar, se eu me, de certa forma, se eu me revestir de sabedoria, eu poderei gerir equilibradamente, harmoniosamente, maduramente tudo aquilo que me é pedido. De onde vem a sabedoria? Do Pai das luzes. Ele é a fonte desta sabedoria. Ele é que, quando eu me acerco, reconhecendo que não tenho uma estrutura emocional naquele instante, ou uma estrutura verbal para resolver ou determinada situação, eu me socorro, eu peço ajuda ao Espírito Santo, eu peço que Ele me ensine a orar, me ensine a entrar em intimidade com meu Deus. E o que é que acontece? Naquele momento eu vou abrindo o meu coração, vou dizendo, vou falando, vou partilhando. Se for em momento de conversa com alguém, sabendo que nesta conversa, neste diálogo, eu não estou sozinho, mas o Espírito Santo está comigo. Deus me ouve, Deus me capacita. Ser-me na realização de uma determinada tarefa. Quando eu me vejo revestida desta sabedoria, o que é que acontece? Eu deixo de adiar. Eu entendo que aquele que me chamou, aquele que me deu, aquele que me incutiu, aquele que me concedeu e me ordenou para que eu viva no propósito que Ele estabeleceu para mim, este me conhece, este me acolhe, este me toma pela mão direita, este me olha nos olhos e diz: eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas nada melhor do que enfrentar, sem ser preguiçoso, sem ser preguiçoso emocionalmente, mas enfrentar a realidade com sabedoria. Se este vídeo, se este tema fez sentido para ti, coloca no like, partilha-o com os teus amigos, tenta, de certa forma, comentar também. É importante, eu quero saber qual é o teu parecer. E tudo isso é uma comunidade que se vai entreajudando, é uma comunidade que vai lutar contra a procrastinação. Muitas vezes não queres pôr o like,
há dias, muitas vezes diz, não vou assistir, não gostei da foto, não gostei do conteúdo. Não procrastines. Clica no play, assiste. E antes de ir-me embora, não quero deixar de despedir-me sem procrastinar com a nossa hashtag Amo-vos até a lua. Bye!